Pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Carla Regina, professora de História da Escola Deputado Manuel Rodrigues, Viçosa do Ceará. Na aula de hoje, que é para o segundo ano, as turmas da tarde e Passagem Florida, iremos dar continuidade ao conteúdo do livro didático. Então, vimos até aqui América Indígena, vimos colonização espanhola, colonização inglesa e agora daremos início ao assunto colonização portuguesa. No livro de vocês vão encontrar este conteúdo a partir da página 50 e está intitulado América Portuguesa e a Presença Holandesa. Mas na aula de hoje vou falar só sobre a América Portuguesa. Então esse conteúdo, pessoal, nada mais é do que a história da colonização do Brasil, o início. Então é sabido por todos que 1500 Cabral chegou no Brasil, que veio junto com ele um escrivão chamado Caminha, e ele escreve uma carta ao rei de Portugal, falando suas impressões sobre a gente, né, que aqui existia, sobre a paisagem, e ele também dá algumas informações sobre a falta de vestígios de que aqui teria algum metal precioso. Então isso de início fez com que os portugueses não se interessassem tanto assim pelo Brasil. Então, dentro da história, né, dentro da historiografia, de 1500 até 1530, nós vamos chamar de período pré-colonial. Né? Pré-colonial por quê? Porque a colonização brasileira ela não foi efetivada por dois motivos. Não havia metais preciosos, então, de alguma forma, não interessou muito. 2, existia um mercado muito mais lucrativo para os portugueses, que era o mercado de especiarias. Então, o Brasil acabou se tornando como um entre rotas, né? Europa, Brasil e Índias, né? No Oriente. Então, o que prevaleceu aqui nesses 30 anos foi uma exploração do pau-brasil, mas isso era feito através do sistema de feitorias, que era um sistema que os portugueses já utilizavam nas suas colônias. Como se comportava, né, esse esquema de feitorias? Os índios, os nativos, né, os tupiniquins, que foram os primeiros a entrar em contato com os portugueses, eles faziam o corte e o transporte do pau-brasil até essas feitorias, que era uma espécie de armazéns. Estando lá, os navios vinham, pegavam esse pau-brasil e levavam para revender na Europa. E em troca, né, do trabalho indígena, eles recebiam pequenos objetos, né, que nós chamamos essa troca de escambo, certo? Que era irrelevante para os portugueses, mas para os índios, como eles não tinham, né, era significativo. Então, se restringiu a isso, né? A exploração do pau-brasil. Nesse período também, franceses também vieram aqui para o Brasil praticar o escambo. Só que a partir de 1530, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque o comércio de especiarias com as Índias vai decaindo. A rota para as Índias já é conhecida, né, por a maioria dos europeus. Então, é a questão da lei da procura e da oferta. E outra, os portugueses se sentiram temerosos, né, com a presença principalmente dos franceses e resolveram efetivar a colonização no Brasil. Para isso, a partir de 1530, o rei Dom João III se utilizou de um esquema que ele já utilizava também em suas colônias, né, além-mar, que é o sistema de capitanias hereditárias. Então, ele dividiu o território do Brasil na época, né, em 15 faixas de terra e entregou a 12 donatários. Aqui eles tinham vários deveres, né? Povoar, defender, catequizar os índios, né? Lembrando que a mão de obra era exclusivamente indígena até mais ou menos 1550, por aí, certo? Então, os portugueses, eles resolveram, né, efetivar a colonização do Brasil a partir desse sistema de capitanias hereditárias. Não deu muito certo, então o rei ele resolveu centralizar, né, a questão do poder, a questão da colonização, que o sistema de capitanias hereditárias ele era descentralizado, né, cada donatário respondia por seu território.
E nesse novo esquema chamado de governo geral, não. O Brasil teria um governador geral submetido diretamente ao rei de Portugal. As capitanias continuaram, né, a existir, mas houve uma maior centralização das atividades. Então o Brasil teve, né, 3 governos gerais, e foi aí, pessoal, que começou de fato mesmo a colonização brasileira, certo? O investimento em usinas, né, para a produção de açúcar, a questão triste também, né, da vinda dos africanos, né, para serem escravizados no Brasil, a mão de obra indígena foi sendo substituída, muitos conflitos, né, entre indígenas e proprietários de terra e a igreja, porque os jesuítas eram contra a escravidão indígena e os proprietários eram a favor. Então, um período muito conturbado, esse primeiro período aí da colonização brasileira. Mas eu espero que vocês tenham entendido, né, as principais características, o porquê do nome pré-colonial e o porquê da não efetivação imediata da colonização brasileira. Já sobre a presença holandesa, nós iremos ver em outra aula, porque é muito conteúdo e também adentra a história do Ceará. Até mais, abraço, fiquem bem.